Eu cheguei aos 30. Para a glória de Deus, hoje eu estou completando 30 anos de vida. E assim, olhando para trás, eu me vejo com meus 10 anos, parece que foi ontem. É uma frase clichê um pouco, né? Mas realmente parece que foi ontem. A vida, ela passa muito rápido. E eu queria aqui nesse vídeo, rapidamente, trazer algumas reflexões que eu acho importante demais para alguém que chegou na idade que eu cheguei, 30. Então eu vim cá nesse vídeo de forma mais rápida possível, porque eu tô aqui com meu filho aqui, o Estevão, no colo, enquanto a minha esposa tá ali arrumando a casa. Hoje é dia de faxina. E tem a outra também, a Micaela, que vocês vão ouvir a voz dela aí ao longo do vídeo, que ela não consegue ficar calada nem um pouquinho. Então tem também a Micaela ali. A gente tá nessa correria da faxina no dia de sábado. Como é que é o seu nome? Micaela, essa aqui que é a Micaela, a nossa primogênita. Agora eu pus o Estevão no chão um pouquinho e tá começando a resmungar. Mas é isso aí, então eu vou falar um pouco sobre esses pontos, essas reflexões, né, que eu acho importante aí, pra eu conseguir aqui os dois no chão um pouquinho. Mas vamos lá. Eu poderia vir aqui e começar a falar sobre a crise dos 30. Eu já vi muitos vídeos falando sobre isso. Normalmente a pessoa vai falar sobre conquistas de bens, a casa dos sonhos, o cargo que você sempre sonhou aos 30, você tem que ter conseguido. Se não conseguiu, vai vir uma crise, a crise de você olhar para você mesmo e não conseguir ver você alcançando aquilo que você tanto almejou. Eu não acho isso relevante, eu não acho isso o mais importante. Eu não acho que quando você chega nessa idade, 30 anos, é a meia idade já, pode considerar, porque com 60 é a nossa estimativa de vida, né? A média, 60, 68, 70. Então 30 já está na metade da vida. Eu não acho que o que você mais precisa refletir e preocupar é com essas coisas materiais, coisas que são passageiras. Coisas que o tempo leva, que a crise leva, entende? Que o assaltante leva. É claro, gente, que eu não estou dizendo com isso aqui que você não tem que sonhar, não tem que conquistar as coisas, não tem que trabalhar, né? Eu louvo a Deus porque eu tenho uma esposa que eu amo, eu tenho 2 filhos lindos, muito inteligentes, espertos, desenvolvendo ali, a gente vê essa evolução, é muito bom. Eu tenho um emprego também, que eu estou muito feliz nele. O que eu estou dizendo é questão de prioridade, é nível de importância, entende? Então vamos lá, vamos chegar ao ponto que eu quero chegar. Nesse tempo que eu tenho de vida, que para muitos pode parecer muito pouco e para outros pode parecer muito, depende do ponto de vista. Um adolescente me vendo agora vai me chamar de tio. Agora já um senhor aí, ou alguém que já está com 50 anos, né, vai achar que isso aí é uma criança. Mas vamos lá. Nessa idade que eu tenho, o que eu aprendi, tá? Vamos colocar assim, uma das coisas mais importantes que eu aprendi, a vida, ela passa rápido demais. Ela é finita. A vida nesta terra, ela tem fim. E é engraçado isso, né? No meu aniversário, estou falando sobre o quanto a vida é curta. Porque quando você entende o quanto a vida é curta, o quanto ela é passageira e o quão o seu tempo aqui ele é curto, por mais que você ache que ele é longo, quando você entende isso, você começa a aproveitar melhor a vida. Você começa a se preocupar com o que vem depois daqui. Porque isso aqui é tão passageiro, isso aqui é tão rápido, é tão pouquinho. E quando acabar aqui? E quando eu piscar os olhos, eu estiver lá com meus 60, 70, 80, estiver nos meus últimos instantes de vida, o que vem depois? Entende? Para mim, esse é um dos pontos mais importantes, se não o mais importante, para um homem como eu, com 30 anos de idade, refletir. Não está relacionado principalmente, apesar de fazer parte, como eu já disse, mas não está relacionado principalmente a minha preocupação em coisas materiais, mas em coisas que vão além daqui. Eu vou passar a minha vida toda preocupando com trabalho, com casa, com carro, com bens, se eu conseguir conquistar tudo o que eu almejo, porque realmente a pessoa não consegue, quando ela conquista uma coisa, ela quer mais e mais e mais, mas se eu chegar ao ponto de falar, conquistei tudo, eu vou ter muito pouco tempo para aproveitar isso. Porque eu passei a maior parte buscando, correndo atrás, gastando todo o meu tempo nisso e perdendo tempo, muitas vezes, com a família, com esposa, com filhos, com amigos, a igreja local, com os irmãos da igreja, com os familiares. Porque uma casa, ela vai ter fim. Um carro, ele vai ter fim. Agora, uma vida humana, não. Uma alma é eterna. Os seus filhos são eternos. E muitas vezes o futuro deles na eternidade tem muito sim a ver
com o que você vai ensinar a eles, com o que você vai passar para eles. Tem muito a ver com você apresentar Cristo ou não a eles, pois é a sua missão como pai. É que eu estou falando, né? De homem para homem, você homem que está me assistindo, mas também cabe a você, mulher, cabe aos pais pensar e refletir que você tem dentro da sua casa seres eternos, incluindo você. Seres que, apesar da vida aqui ser finita e passageira, e o mundo por si só ser passageiro, você e sua família são eternos. Foram criados por um Deus eterno. Então, por isso estou falando, há coisas muito mais importantes para me preocupar com meus 30 anos de idade do que conquistar a casa dos sonhos, o carro, o emprego e tudo mais. Eu estava conversando sobre isso essa semana com alguns colegas de trabalho, sobre essa questão da brevidade da vida. E a gente estava refletindo e pensando ali, lembrando da época dos nossos avós. Eu não sei se você que está me assistindo tem os seus avós vivos. Se você tem, aproveite bastante, aproveite de verdade. Abraça, beija, se reúne sempre, todo final de semana, se possível for, na casa deles. Eu tive isso com a minha avó paterna. Foi a única que eu conheci em vida, né? Minha avó paterna. E era muito bom. Os encontros de família, final de ano, ou até mesmo um final de semana, aniversário, era o ponto de encontro. Parece familiar para você? Porque se você não tem isso hoje, você já teve com certeza. E quando você olha com cuidado, lembra desses momentos com cuidado, com carinho. Não são tão bons? E na época que você estava neles lá, não pareciam eternos? Não pareciam que jamais teriam fim? E olha só agora, né? Muitos casos como os meus, a gente não tem mais nossos avós. Eles partiram, né? Eles não estão mais aqui. Resta a saudade. E infelizmente, na maioria dos casos, as reuniões em família não são mais a mesma coisa. E em outros casos, elas nem acontecem. É só um exemplo de como as coisas mudam de uma hora para outra de forma brusca, entende? De uma forma inesperada, e é sempre assim. Às vezes é uma tragédia que você não esperava, sabe? É uma doença que pega ali um ente querido. E aí você é colocado diante da brevidade da vida. Aí essa realidade, ela é esfregada na sua face. E você é obrigado a olhar para ela e admitir, realmente, eu sou frágil. Realmente, a vida nessa terra é frágil. Realmente, em um piscar de olhos, tudo pode mudar. E é por isso que na Bíblia tem aquela famosa passagem onde fala que é melhor você estar em um velório do que em uma festa. Por esse motivo. Porque no velório você vai refletir sobre essas coisas que estamos tratando aqui nesse vídeo. Claro que isso não significa que é fácil o velório, pelo contrário, né? Todo mundo que já passou por um sabe. Todo mundo que já foi em um velório de alguém que você amava tanto sabe. Uma coisa que ainda dói muito em mim e, né, meus familiares também, pois perdemos alguém muito importante. Eu perdi alguém muito importante. Eu perdi a minha maior referência masculina, né? Como eu sempre gosto de falar, lógico que sempre abaixo de Cristo. Cristo é o homem perfeito. É o meu exemplo, mas abaixo de Cristo somente, o meu pai. Então, assim, ano passado, há poucos meses atrás, eu tinha um pai e uma mãe vivos nessa terra, que eu podia abraçar e beijar. Hoje, fazendo meus 30 anos, eu tenho apenas uma mãe viva nessa terra, que eu posso abraçar e beijar. O meu pai, infelizmente, não está mais aqui entre nós, entende? Então, eu passei pelo pior momento da minha vida até hoje, no ano passado. A perca do meu pai. Entende o que eu estou falando? E você que está me assistindo pode estar passando pela mesma coisa ou já passou pela mesma coisa. E a gente vai aprendendo que quanto mais velho você vai ficando, quanto mais tempo você vai vivendo nessa terra, automaticamente a possibilidade de você passar por mais velórios é muito grande. Quanto mais tempo você ficar nessa terra, significa que você viu mais pessoas que você ama partirem. É fácil? Não é. Não é fácil, é difícil demais. Mas é a vida. E o que a gente tem que fazer? Aprender, refletir sobre essas coisas. Aproveitar, eu louvo a Deus, pois eu sei, eu aproveitei o meu pai. Eu não tenho arrependimentos no quesito de relacionamento com ele, pelo contrário. Eu amava e eu ainda o amo demais da conta. E eu sei também que ele me amava. Então, o nosso relacionamento era muito bom, muito bom. Eu preciso de um vídeo bem maior que esse só para falar sobre isso um dia. Então, aos meus 30 anos,
o maior ensinamento que eu aprendi ao longo desta vida é esse ensinamento. Sobre o quão a vida é curta. Sobre o quanto as coisas são passageiras. Os momentos passam rápido e não voltam mais. Aproveite, agarre, sabe? Beije seus pais, abrace eles, dê carinho, diga que ama. Entende? Ri, brinca. Faça isso, aproveite enquanto eles estão aqui, porque um dia eles não vão estar. Um dia, uma pessoa que você ama muito hoje, pode ser que ela não esteja na sua vida. Você não sabe quando esse dia vai chegar. Você não imagina. Eu não imaginava que aos 30 anos eu não teria o meu pai aqui comigo. Eu imaginava ele brincando com os netos, bem já grandes também, até adolescentes, sabe? E mais ainda. Agora que ele não viria o meu segundo filho nascer, eu não imaginava isso. Não imaginava. E a vida é assim, é a brevidade. É num estalo de dedos, tudo pode mudar. Reflita sobre isso, pense sobre isso. Seja grato a Deus por você estar vivo. Seja grato a Deus por você estar vendo esse vídeo e poder refletir sobre isso. Seja grato pelas pessoas que você tem à sua volta, dê mais valor, dê mais atenção, dê mais amor. Glorifique a Deus, busque conhecê-lo. Entende? Conhecer Ele através da palavra dEle. Busque agradar a Ele. Ele te criou, Ele te ama. E é Ele que dá o fôlego de vida. Bom, e é isso, tá? Esse vídeo já ficou muito mais longo do que eu imaginava. Gratidão. Seja grato, esteja ciente do quão frágil você é, do quão frágil a vida é. Por mais linda e perfeita que ela também é frágil. Fiquem com Deus, tá? Um abraço aí, apertado. Que Deus abençoe vocês, você que viu esse vídeo até aqui, que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família, tá? Muita saúde, muita paz e que você aproveite da maneira correta, da maneira bíblica, essa vida linda que Deus te deu, que Deus te concede.